Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta terça-feira de reapresentação do Cruzeiro à tarde na Toca da Raposa 2. E aí o Cruzeiro começa a preparação para o duelo diante da equipe do Vitória. O jogo sábado, hein? 4 horas da tarde, um horário aí não tão comum para o Cruzeiro. A última vez que o Cruzeiro jogou neste horário de 4 horas da tarde foi contra o Ceará, se não me engano. Inclusive aquela partida que o Cruzeiro foi derrotado no Mineirão e depois somente horários à noite o Cruzeiro teve nos seus jogos nos finais de semana e por isso a expectativa é de um ótimo público. A programação do Cruzeiro voltando aos treinamentos hoje à tarde, amanhã e quinta, treinamento pela manhã e na sexta-feira o treino à tarde, já que é o último de preparação para o duelo diante da equipe do Vitória. A venda de ingressos segue, o Cruzeiro manteve aqueles preços promocionais. Inicialmente, a previsão de público de 45 mil torcedores, mas acho que essa previsão aí ela vai aumentar, né? Porque o torcedor do Cruzeiro, num sabadão, muita gente do interior vai chegar e aí devemos ter mais um grande público e um público que precisa empurrar o Cruzeiro para vencer, derrotar o Vitória e aí ficar cada vez mais perto de confirmar a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. O Cruzeiro que com o empate diante do Palmeiras foi a 57 pontos e ampliou um ponto em relação ao quinto colocado. Então são 8 pontos de vantagem neste momento, restando 24 pontos em disputa. Cruzeiro aí, muito provavelmente, fazendo mais 3 vitórias, mais 9 pontos, ele dificilmente seria alcançado aí pelo quinto colocado em busca desta vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro vai atualizar hoje a situação do atacante Wanderson, mas a informação é aquela que a gente trouxe ontem. O atleta teve uma lesão muscular importante, uma lesão muscular mais séria, e a lesão muscular foi causada por causa da entrada do Gustavo Gomes. Quando ele tira a perna direita, ele joga a força para a perna esquerda e por isso afetou de forma mais forte o músculo da perna do Wanderson. O tempo de recuperação ele será maior e com isso dificilmente o atleta terá condição de jogar ainda em 2025. Mais uma baixa para a equipe do Cruzeiro. Nesta reta final de temporada, tinha perdido o Marquinhos com uma lesão grave no joelho, Matheus Henrique com a fratura na costela e agora o Wanderson com essa lesão muscular mais séria. Fica a dúvida aí se Leonardo Jardim vai puxar alguém da base. O Kenji, por exemplo, atacante que até entrou já nesta temporada com o técnico Leonardo Jardim. Os jogadores do Sub-20 até receberam férias, mas talvez aí, vamos ver se algum desses atletas vai ser puxado aí para ser opção no ataque, já que o Cruzeiro vai ficar com poucas peças. O Kenny Arroio deve acabar ganhando aí uma sequência como titular, o Caio Jorge já é titular, e aí o Cruzeiro não teria o Marquinhos, não teria o Wanderson, apenas Sinisterra, Gabigol e Bolassi que até ficou fora do último jogo, reclamando de um incômodo no joelho. O Cruzeiro deve se posicionar aí em relação a tudo que aconteceu, a arbitragem. O Leonardo Gaciba, né, que é o consultor aí de arbitragem do Cruzeiro, ele com certeza fará alguma coisa na comissão de arbitragem da CBF e, claro, né, tendo o aval da diretoria do Cruzeiro, porque não tinha como uma arbitragem daquela e você tratar como normal, né? Vamos aguardar qual será o tipo de posicionamento do Cruzeiro, se vai ficar em uma cobrança através de uma reunião entre as partes, mas o Cruzeiro está disposto sim e precisa, né, fazer algo
com relação a Rafael Klein e a todo mundo que esteve ali envolvido, né? Por mais que o VAR ele tenha chamado o árbitro para ver o lance, recomendando um cartão vermelho para Gustavo Gomes, mas não foi somente isso, né, que aconteceu na partida, e o Cruzeiro, mais uma vez, muito prejudicado, e com certeza o nome de Rafael Klein passa aí a entrar naquela lista de árbitros que não vão apitar mais jogo do Cruzeiro nesta temporada de 2025. É acompanhar, ficar atento e não deixar barato, né? O Cruzeiro precisa e deve fazer algo com relação ao que aconteceu domingo no Allianz Parque, em São Paulo. Por falar que aconteceu no Allianz Parque, eu vi muita gente comentando o seguinte: o Wanderson teve um problema muscular, só que o problema muscular dele foi exatamente em razão da entrada que ele recebeu do Gustavo Gomes, e aí quando ele tira a perna direita, ele joga a força toda na perna esquerda e veio uma lesão muscular mais séria. O Wanderson, ele terá o diagnóstico divulgado pelo Cruzeiro até esta terça-feira, mas a informação que a gente tem é que ele não atua mais em 2025. Passa a ser desfalque para o Cruzeiro no resto da temporada. Dificilmente aí teria condição de se recuperar, porque foi uma lesão importante, já que ele fez este movimento. A informação até inicial aí dos amigos da Itatiaia, a gente apurou mais detalhes, incluindo que ele não deve mais jogar em 2025, passa a ser mais um desfalque para o Cruzeiro, que já não tem aí Matheus Henrique, o Marquinhos teve a lesão no joelho, e agora o Wanderson sendo desfalque também na sequência da temporada. Vamos ver aí o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, lembrando que os garotos do Sub-20 ganharam férias, mas em breve aí terá o Kenji, né, à disposição para ser uma opção ali para o ataque, já que ele vai ficar somente com o Bolassi, Kenny Arroio, de opção para entrar no decorrer do jogo, né? O Kenny Arroio passa a ser titular, muito provavelmente, vem entrando bem, né? Então, Bolassi, Sinisterra, Gabigol, e aí vai ter que achar mais peças, e a aposta pode ser aí no Kenji voltando a frequentar ali o dia a dia no profissional, mas isso vai ficar mais para frente. Lembrando que para sábado o Cruzeiro não terá dupla de zaga titular, hein? O Fabrício expulso, o Vidalba recebeu o terceiro cartão amarelo. A preparação do Cruzeiro começa nesta terça-feira na Toca da Raposa 2 com a reapresentação, e aí o Cruzeiro treina até sexta, o jogo no sábado às 4 horas da tarde, muito provavelmente com o Mineirão lotado, hein? Isso porque o Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, manteve a promoção dos ingressos para sócio. Aquele preço de R$30, e para quem não é sócio, aí dependendo do setor, R$60 e R$80. É a promoção mantida. Todo sócio paga R$30 em qualquer setor do estádio. Vai ser com certeza Mineirão lotado nesse jogo importantíssimo contra o Vitória. Restam 8 finais para o Cruzeiro garantir a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Difícil, Valor. Difícil falar logo após essa partida. Para mim, aí é questão de opinião. O Cruzeiro teve retirada a sua última grande chance de disputar forte o título brasileiro por Rafael Klein. Mesmo com o gol perdido pelo Caio Jorge na reta final, o Cruzeiro hoje teve a sua chance retirada pelo Klein. E isso dói muito, né? Porque, para mim, o time conseguiu jogar muita, mas muita bola no Allianz Parque, teve a postura correta, o comportamento correto, do início ao fim. Foi uma equipe organizada, concentrada, corajosa, aguerrida. Jogadores, não só que começaram o jogo, mas aqueles que entraram também, todo mundo no mesmo espírito, né? O Arroio, por exemplo, que a gente nem colocou como melhor em campo, colocamos o Matheus porque de fato ele ficou à frente. Fez uma grande partida o Arroio. Na reta final, gostei do Jonathan Jesus. Foi uma atuação bem segura do Jonathan. O próprio Eduardo entrando ligado. Enfim, todo o time está de parabéns
pelo que fez no Allianz Parque. O Cruzeiro fez um jogo digno de sair com 3 pontos. Se alguém tivesse que sair com os 3 pontos, de fato, seria o Cruzeiro. Tanto que o principal destaque da partida no geral foi o Carlos Miguel, com 2 grandes defesas. A última foi também uma boa defesa, mas eu não coloco como grande, porque houve um demérito claro do Caio Jorge, que na pequena área, como centroavante, como artilheiro do Campeonato Brasileiro, ainda mais pelo contexto do jogo, não poderia desperdiçar aquela oportunidade. Gostei muito do que vi do Cruzeiro. No fim das contas, ficou, claro, muito difícil pensar em título brasileiro, afinal de contas faltam 8 rodadas, o Cruzeiro deveria ter vencido hoje, fez por merecer, mas infelizmente não conseguiu isso por fatores que não dizem a respeito diretamente do time, né? Mas pelo menos conseguiu estender a sua vantagem para o 5º colocado, né? Agora o Cruzeiro está com uma vantagem de 8 pontos para cima do 5º colocado, está cada vez mais encaminhado para ir de forma direta à Libertadores e, enfim, eu faço coro aquilo que o Samuca falou na reta final, que o torcedor possa abraçar ainda mais esse time. Esse grupo de jogadores merece ser honrado, ser muito respeitado pelo torcedor do Cruzeiro, porque ele representa muito bem as 5 estrelas que tanto amamos. Então que contra o Vitória, em mais uma decisão, porque todo jogo é uma decisão nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o torcedor cruzeirense possa lotar o Mineirão, fazer aquela festa bonita, para que o Cruzeiro alcance mais 3 pontos e siga fazendo essa campanha extremamente digna. Infelizmente, a arbitragem no Brasil tem o poder de tirar, às vezes, a vitória do time que merece. Mas ninguém pode tirar a dignidade dessa grande campanha que faz o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que é capaz de encarar qualquer um, em qualquer estádio, olho no olho. Parabéns ao grupo de jogadores, um ponto precioso. Poderia e deveria ter sido muito melhor, mas eu valorizo muito o que foi feito hoje no Allianz Parque, somente pelo grupo de jogadores e pela comissão técnica do Cruzeiro. É isso, o jogo terminado, Fabrício, a gente está começando aqui ainda com as primeiras considerações, de muita coisa para falar do campo, do extracampo, mas vamos tentar, né, falar primeiramente do campo, mas é claro que é um jogo completamente afetado pela arbitragem, um jogo completamente... não há como falar do contexto dessa partida sem falar do trabalho do Rafael Klein, mas até vamos começar a tentar pegar dessa parte final que o Caio falou, olhando para o campeonato. O Cruzeiro vai passar esse campeonato brasileiro aí, jogando contra Palmeiras e Flamengo e não tendo derrota, né? Tendo uma vitória aqui nos seus domínios e digo mais, tá? Eu digo mais ainda, nos 2 jogos fora de casa, respectivamente contra Flamengo e Palmeiras, o Cruzeiro foi melhor do que ambos. Mas, infelizmente, lá no Maracanã, o Rossi esteve num grande dia. Hoje também o Carlos Miguel esteve num grande dia. Claro, o Caio poderia ter feito melhor ali, mas hoje foi difícil. Hoje a gente jogou contra muita coisa, Fabrício. É difícil até a gente falar agora, né? Porque, foi vergonhoso o que esse árbitro fez, né? Hoje com o VAR, com tudo, e um árbitro que fez partidas no campeonato aí que não foram tão ruins assim, né? Mas hoje foi uma lambança total, né? E aí complica, né? Complica um campeonato que, de repente, se a gente ganha hoje, né? Com um homem a mais, eu não falo que a gente poderia ganhar, mas seria outro jogo com certeza, né? E aí a gente ganhando hoje embolaria tudo a disputa pelo título. Resultado aí, tudo que aconteceu, né? Por tudo que aconteceu aí no jogo, não foi um resultado ruim em pensamento de Libertadores, né? Que era a meta aí traçada, mas com certeza aí, sem esses erros de arbitragem a gente poderia ter ganhado hoje e aí pensado em título, né? Porque aí ficariam 2 pontos ali, um homem a menos, o Palmeiras já não está jogando aquele futebol que estava jogando, pode ser eliminado da Copa do Libertadores, uma derrota hoje seria a 3ª seguida, crise. A gente sabe como é que é jogar lá, entendeu? E né, a gente estaria tudo aí na disputa pelo título. Mas, infelizmente, foi o que foi, né? E medidas têm que ser tomadas. Eu acho que o Cruzeiro tem que ser muito forte nessa parada aí, né? Ver ali, chamar o Gaciba, o que ele faz ali, o que ele está fazendo, meter a boca no trombone. Eu acho que o Jardim, sabe, tem que ver isso também.
Tudo bem, a gente até então tava bem pra caramba no jogo, né? Tava, sabe, aquela coisa de posse de bola. A gente que tava propondo o jogo no Allianz, fisicamente muito melhor, tecnicamente. Lógico, não teve grandes chances criadas assim no primeiro tempo, teve aquela falta do Arroio, né? Aliás, um menino que vem abrindo o leque aí de recursos, domínio, bola, quica, chuta pro gol, rebate, Carlos Miguel pega, outra falta, excelente falta. É um menino que vem se destacando aí, tem a crescer muito no Cruzeiro, né? Time bem, time consciente, busca da vitória, mas eu vou falar pra vocês, gente, eu já tive dentro do campo, é muito difícil você jogar com esse mental, cara. Porque do jeito que a gente fica aqui, fora, a gente fica lá dentro também, entendeu? A gente fica puto, cara. E isso faz mal pra gente. Eu tô com o meu estômago aqui, ó, porque a gente gosta de justiça, coisa certa, cara. E aí, ó, a gente tem que também dar um puxãozinho de orelha nessa turma dos nossos jogadores, por quê? Porque a gente tem que ser mais incisivo também, cara. Sabe? É chato, não é o chato Palmeiras? É horrível para todo mundo, para vender o produto, pro Brasil, todo mundo tá assistindo, jogar lá é horrível, parece aquelas peladas de condomínio que vai ter briga todo jogo, sabe? Aquelas peladas que todo mundo reclama, que, pô, Palmeiras é assim. Infelizmente, já sabe que é assim lá. E aí o adversário que vai lá tem que jogar assim também. E aí eu acho que errou em alguns momentos, sabe? Por exemplo, naquela falta que o lateral fez, que o cara puxou, cara, parecia pelada. O cara driblou, o cara foi, agarrou o cara. O Kelvin. Meu irmão, aqui dali é cartão amarelo na hora. Mas você viu alguém do nosso time pedindo cartão na hora? O cara que agarrou, não sei se foi o Kaique, já tem que sair levantando, meu irmão. E fazendo barulho, sabe? E ser mais sanguíneo, entendeu? Não 1, 2, 3... Sabe que ali o jogador eu entendo, porque assim, eu vivenciei isso muitas vezes. É ruim, mas a gente não pode se conformar, sabe? Tem que, sabe, e ficar protestando, tem que saber a manha de protestar, mas sabe, para não chegar naquela, porque os caras podem te expulsar com muita facilidade, mas tem que ser mais, não pode existir, cara. Não pode existir. Eu fico puto com coisa errada, cara. Eu tô mordido aqui, cara. Eu tô indignado porque isso, pô, tirou a nossa chance aí, talvez, de uma chance real de brigar pelo título. Tudo pode acontecer ainda, né? Mas, cara, essa chance aí foi muito... Depois veio uma falta no Fabrício Bruno. Cara, o cara passou a perna no Fabrício Bruno, cara. Você vê que, pô, o cara foi passar pelo lado errado, ele bateu na perna direita do Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno tropeçou e caiu. E aí, consequentemente, mas ele que bateu no cara. O Fabrício Bruno tava indo pra lá, ele foi cortar aqui, sabe? Então, cara, pô, é difícil demais. Aí teve a chance do Caio Jorge, tudo bem, pegou errado na bola, gente, mas não é fácil. Você já tá jogando com homem a menos aí desde os 30 minutos, correndo pra caramba. O Caio Jorge, um jogador que faz muito essa recomposição o tempo todo. Ele ajudou muito, tanto é que geralmente quando um zagueiro é expulso, primeiro o cara a ser sacado, quem que é? Atacante, não é, Valu? É o 9. Sim. No nosso, tiraram o Berada, que é um dos caras que mais corre, né? E aí vai e tira ele. Tira o Berada e continua com o Caio Jorge. Por quê? O tanto que ele recompõe. Então, aí a perna já estava pesada, tudo. Infelizmente, pegou mal na bola, errou. O único lugar que ele não poderia ter chutado era ali naquele canto, naquele 1 metro da trave, entendeu? E aí, mas infelizmente pegou mal. Justiça seria feita hoje lá, mas fica manchado, né? Fica manchado pro campeonato. Isso aí que fizeram hoje aí foi piada, indignação total. E tinha tudo para ser um belíssimo jogo, né? Mas a gente já falava aqui no pré-jogo que isso poderia ter acontecido. Devido ao tanto de coisa que já aconteceu pro Palmeiras, e principalmente num jogo contra o Flamengo, um jogo antes, uma rodada antes, que não deram aquele pênalti, fizeram um barulho danado. Então a chance do cara vir aí e fazer esse tanto de lambança que fez hoje, que é isso, cara. Hoje foi... Mas é isso, agora é cabeça erguida essa rapaziada aí, recuperar, sabe? Pô, não é fácil jogar nessas condições que foi proposta, que o time teve que enfrentar hoje, mas pensamento de Libertadores, eu acho que a gente está muito vivo, brasileiro pode acontecer, mas é manter padrão e vamos ver aí o que pode acontecer, porque quando a gente acha que não vai piorar, não vai mais piorar a arbitragem, Valu, acontece essas coisas aí, tá? Loucura, cara, loucura. É isso, Fabrício. 18 mil pessoas ligadas aqui na Samuca TV. Muito obrigado. 17 mil pessoas, 15 mil likes. Deixa o like aí. Você que está aqui com a gente. A gente está apenas começando, né, esse pós-jogo aqui na Samuca TV. Vamos ouvir. Eu espero, sei que não é muito da índole dele, né, da questão dele. Não costuma falar de arbitragem, mas eu acho que o Cruzeiro precisa de falar de arbitragem cada vez mais.
e até pensando no ano que vem, tá, pessoal? O Cruzeiro está buscando estar na Libertadores o ano que vem, e se conseguir esse objetivo, esses times que o Cruzeiro enfrentou, principalmente Palmeiras, Flamengo, esses times vão estar na Libertadores, né? Estou falando de times envolvidos nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Semana passada foi o Flamengo contra o Palmeiras, hoje o Palmeiras contra o Cruzeiro, e também de Campeonato Brasileiro o ano que vem. Eu não tenho ilusão de que as coisas mudem radicalmente, mas o que me preocupa não são os protestos daquelas pessoas que não têm limite, né? O Abel Ferreira, os jogadores do Palmeiras, enfim. Mas é o silêncio de quem está querendo jogar futebol. Olha, se o Cruzeiro vai lá no Allianz, o Palmeiras retoma o futebol, aplica um 3-0, claro que a gente vai ficar doído, claro que o coração da gente vai doer porque somos cruzeirenses, mas não tem o que dizer, né? Não, pô, o Palmeiras jogou o Cruzeiro em momento algum, só que da forma que é feito, assim, machuca, né? Porque principalmente, e pegando um gancho na fala do Samuel, só você, torcedor do Cruzeiro, tem um sentimento do caminho que foi pra gente ter um time hoje como o Cruzeiro tem, de ser capaz de chegar lá no Allianz e peitar o Palmeiras dentro do campo. Se o Palmeiras é melhor, mas ganha o jogo sendo melhor, não com alguém sendo um fator a mais. E aí cada um tem o direito. Tem gente que vai fazer o vilão do jogo, Caio Jorge. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso com um cara que fez 15 gols no Campeonato Brasileiro e tem não sei quantas assistências na temporada. Sabe, o Fabrício, e não é a minha fala que vale, o Fabrício estava no campo. Os caras hoje tiveram um mental violento para conseguirem competir com um time que é muito bom, que é o melhor time no Campeonato Brasileiro, e é isso. Então, o cruzeirense, ele precisa de se antenar, e acho que a ação que a gente precisa de fazer é 60 mil cruzeirenses no sábado, sabe? 16 horas contra o Vitória, horário nobre. Não é só eu que tô achando, olha lá, expulsão do Fabrício Bruno injusta, que dali não foi, falta nele, cara. Tá em todo lugar, Fabrício, mas a gente sabe que vai existir, né, aquele malabarismo. Não, repare que no momento até que todo mundo quer aparecer mais que o outro. É o cruzeirense não ser aquilo que o Samuel falou no final da partida, cara. Sabe? Somos nós contra o resto. Sempre foi. Sempre foi. Nossa, é bom ver o Cruzeiro assim. Não. É bom pra gente, que é cruzeirense. É bom pra gente que é cruzeirense. Sabe? Não é inflamar o discurso de nós contra eles, gente. Tudo que o Cruzeiro venceu também tem histórias de dificuldades contra a arbitragem. É que o Cruzeiro e o cruzeirense não preferiram se apoiar nessas histórias. Preferiram se apoiar na superação quando tem esse tipo de situação. Alguém acha que ao longo da história o Cruzeiro é sempre beneficiado com a arbitragem. Então é isso, vamos juntar. No final das contas, um ponto muito importante. Eu achei bem importante, assim, falando de organização, né? O time, cara, o Cruzeiro basicamente não sofreu, né? Todo jogo. Diferente até do jogo contra o Flamengo lá, o Cássio aparece, tem alguns, o Rossi para mim aparece mais do que o Cássio, mas o Cássio aparece em momentos, hoje cara, a situação mais perigosa de gol do Palmeiras foi uma bola que o Cássio tá pressionando, tá com domínio, que o cara chega chutando a bola, a mão do Cássio e tudo mais. Então assim, um Cruzeiro muito organizado e que me pareceu vendendo muita saúde, aquela questão da energia, né, Fabrício, que a gente citava aqui antes do jogo. O Cruzeiro, de fato, esbarrou ali nas questões do Carlos Miguel, que foi o nome do jogo pelos lados do Palmeiras, mas achei uma partida muito organizada do Cruzeiro e também um Cruzeiro com saúde, né, Caio? Com certeza, a gente estava com saudade de ver esse Cruzeiro vigoroso dentro de campo, né? E hoje a gente viu, infelizmente, em circunstâncias bem adversas. A chance mais clara do jogo depois da expulsão do Fabrício Bruno é do Cruzeiro, né? É o Cruzeiro que consegue chegar, que consegue ser criativo.
O Palmeiras buscava ali cruzamentos demasiados, principalmente com o Sousa, né? E o Jonathan Jesus entrou muito bem, conseguiu fazer vários cortes, mas basicamente a chance que o Palmeiras teve foram em 2 erros do Cruzeiro que o Maurício conseguiu finalizar, mas não foi bem. Foi um Cruzeiro dominante, muito legal ver essa dupla de volantes do Cruzeiro voltando a funcionar bem. Fabrício até falou antes do jogo que era importante o Lucas Silva fazer uma partida de bom nível e hoje fez, e suportando bem o jogo, inclusive fazendo uma falta super necessária na reta final, né, tomando um cartão amarelo que realmente tinha que tomar. Gostei muito da partida do Lucas, todo mundo muito comprometido, mas essa parte física me chamou a atenção. O Cruzeiro, para fazer o seu jogo muito bem, para competir, ele depende de todo mundo saudável. E hoje, mesmo com um a menos, por muito mais tempo do que no jogo contra o Flamengo, por exemplo, o time conseguiu se manter muito firme e o Palmeiras, de forma alguma, conseguiu ali entrar na área, criar grandes chances. Nem aquela pressão na reta final que a gente costuma ver de time que está com um a mais aconteceu. Então, é muito legal e que isso volte a ser uma constância nessa reta final de Campeonato Brasileiro, para que o quanto antes a gente consiga a classificação a Libertadores e aí lá na frente a gente pense em outros objetivos, até mesmo na própria Copa do Brasil. É a tendência, né, Caio? Eu acho que o nosso time manter esse padrão de jogo, né? Hoje foi muito legal, né? Tudo que a gente estava falando no pré-jogo, o time no mental, na parte física, todo mundo bem comprometido, parte tática, pressionando o adversário. A gente jogou contra um dos melhores times do Brasil, né? O Palmeiras sempre muito bem postado, apesar de fisicamente tá no seu limite ali, né? Nessa reta de final de jogos, sequências de jogos aí, que isso é bem desgastante, mas é um time sempre muito postado, né? Um time que não dá contra-ataque para ninguém, um time que é difícil de achar espaço entre as linhas, achar janelas, é tudo muito compactado, eles fecham muito bem a frente da área, e hoje a gente contou, né, com o time jogando bem, né? O Kaique voltou a apoiar bem, pô, o William também chegou bem no ataque, o Romero jogou bem. Eu acho que todo o time inteiro aí fez uma boa partida, né? O Wanderson, né, era aquilo que a gente esperava já, né? Voltou tão bem, a gente já queria o Arroio, né, no início da partida. O Jardim teve as suas bases ali e tal, e vamos garantir um jogo difícil, um jogo no Aliança, mas realmente o Arroio, né, quando entrou, provou pra gente que merecia já ter entrado, né, Caio? Para mim virou titular. Como titular, né? Então, eu acho que... foi o batismo do Arroio, assim, porque eu acho contra o que Fortaleza você pode ponderar uma equipe que tem dificuldade. Jogando em casa. Entendeu, Fabrício? Hoje a gente jogou no lugar mais difícil de ser jogado no Brasil aí, ó, porque é contra tudo lá, tem árbitro, tem tudo, então jogou no lugar mais difícil de ser jogado no Brasil. Campo sintético, que os caras têm a manha, arbitragem, entendeu? É complicado, então... Tendo que entrar durante o jogo com um companheiro lesionado, né? No jogo e no primeiro tempo, né, cara? Isso aí é pior ainda do que você entrar no segundo, entendeu? Porque no segundo, pelo menos, os caras estão um pouco mais limitados, estão na rotação alta, mas estão limitados ali. Cara, não dá nem tempo de aquecer, né, cara? Então, e entrou bem, né? Entrou bem, eu acho que fez boa parceria com o Christian. E jogando mais pela esquerda, de novo, né? Quando o Arroio chegou, a gente imaginava ele jogando mais pela direita, mas é um cara que rapidamente já está bem adaptado ao lado esquerdo, né? Ponto hoje em dia tem que saber jogar dos dois lados. Eu acho legal essa troca quando eles fazem, porque hoje pode ver, o Brasil tá sempre todo mundo muito acostumado, do jeito que começa ali fica, sabe? Uma vez ou outra troca, mas se você tiver essa consciência, principalmente a consciência tática na hora de recompor, né? Ele e o Christian, por exemplo. Se você atacar confundindo os caras ali, de repente você vai para uma esquerda, para uma direita, queira ou não, muda um pouco da característica do jogo, né? A gente pode criar mais variedades de ataque. Isso seria interessantíssimo. E é lógico que aí tem o comprometimento depois de voltar na marcação, né? Mas é isso, pessoal. O Arroio não tem tanto potencial de marcação. Mas os caras vão se preocupar com ele. Pode ter certeza que ao lado que ele tiver, o cara não vai atacar. Porque hoje ele mostrou mais uma vez, né? O moleque tá evoluindo. Eu fico imaginando esse moleque com uma sequência de 5. Posso estar enganado, mas uma sequência de 5, 7 jogos aí, onde ele pode chegar. Hoje o moleque assumiu, bateu falta, meu irmão. Bateu no peito, a gente tem vários batedores de falta. Ele foi violento, o Matheus Pereira é batedor de falta, o William é batedor de falta, Lucas Silva chutou uma belíssima falta no meio de campo que, pô, o Ricardo Gomes. Gustavo Gomes tirou,
É porque era o Gustavo Gomes maluco, nenhum outro ia colocar a cabeça ali. É aquela bola reta também, que complica o goleiro, sabe? E o moleque chegou hoje, bateu uma falta. Que isso, cara, mais uma qualidade aí pra E ele. bem na parte tática também, né? Por algumas vezes conseguiu Esse é o que interceptar detalhe, boas não bolas. teve buraco na parte que ele tinha que se recompor. Ele não deixou o Christian em apuros, né? Verdade, verdade. Conseguiu fazer um jogo muito equilibrado, né? E me chama a atenção, assim, rapidamente o Arroio tá entendendo o que precisa fazer no time do Jardim, o que precisa fazer para ser titular nesse time do Cruzeiro, né? Contra o Vitória, mesmo que o Wanderson estivesse à disposição, e eu imagino que ele não vai estar pela lesão, acho que o Arroio tá merecendo mais do que ele. O que está acontecendo nos bastidores da Toca da Raposa deixou até os mais experientes observadores de futebol de queixo caído. O clima dentro do Cruzeiro é de movimentação intensa, reuniões que se estendem madrugada adentro e uma aura de expectativa que paira sobre cada canto do clube. Algo grande está prestes a acontecer. E os bastidores já fervem com a sensação de que um novo capítulo está sendo escrito na história da Raposa. O torcedor pode até não imaginar agora, mas o que vem por aí tem tudo para mexer com o futuro do Cruzeiro de uma forma que poucos poderiam prever. E quando o nome do novo protagonista foi colocado na mesa, até o técnico Leonardo Jardim fez questão de dar seu aval pessoal, algo que raramente acontece. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. É por isso que você precisa se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder absolutamente nada do que está prestes a ser revelado. Cada detalhe dessa movimentação envolve estratégia, ousadia e o olhar atento de quem entende profundamente o mercado sul-americano. O Cruzeiro está montando algo sólido, pensado no longo prazo, e essa notícia é o tipo de informação que você só encontra aqui, em primeira mão. Então se acomode, prepare-se, porque o que vem a seguir vai surpreender até os torcedores mais otimistas. Agora vamos continuar com a notícia. O Cruzeiro tem passado por uma reconstrução cuidadosa, mirando um futuro de conquistas e estabilidade financeira. Desde que Pedro Lourenço assumiu o comando da SAF, o clube adotou uma política de contratações baseadas em análises profundas e apostas certeiras. O foco não é apenas o presente, mas também o futuro. E dentro dessa filosofia, o departamento de scout da Raposa tem ganhado papel fundamental, principalmente sob o comando do português Joaquim Pinto, um profissional de olhar clínico e experiências em clubes europeus. E foi exatamente esse olhar apurado que detectou uma joia ainda pouco conhecida fora da Argentina, mas que já está deixando muita gente impressionada. E é aqui que a história começa a ganhar corpo. O Cruzeiro encontrou uma promessa na Argentina que pode se tornar um dos reforços mais interessantes dos últimos anos. O nome? Uriel Ojeda, um jovem atacante de apenas 17 anos, pertencente ao San Lorenzo, um dos clubes mais tradicionais do futebol argentino. O garoto é canhoto, habilidoso, veloz e dono de um estilo de jogo que lembra os atacantes clássicos que sabem romper linhas com dribles curtos e arrancadas explosivas. Leonardo Jardim, ao assistir os vídeos e relatórios técnicos elaborados pelo Scout, não teve dúvidas. Aprovou imediatamente a contratação e pediu que o Cruzeiro agisse rápido para não perder o atleta para outro clube. O interessante é que Uriel Ojeda ainda nem estreou oficialmente pelo time profissional do San Lorenzo. Mesmo assim, seu desempenho nas categorias de base tem chamado a atenção de diversos olheiros. No time de reservas, que funciona como uma espécie de sub-23 na Argentina, o garoto vem acumulando atuações consistentes, gols e assistências que o colocaram como um dos nomes mais promissores do país vizinho. A comparação feita por quem acompanha de perto é de que Ojeda tem traços semelhantes aos de jovens que recentemente despontaram no futebol europeu, mostrando que o Cruzeiro pode ter encontrado um verdadeiro diamante ainda bruto,
pronto para ser lapidado na Toca da Raposa. O plano traçado pela diretoria celeste é audacioso. O Cruzeiro pretende adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta, deixando o restante com o São Lourenço, em uma negociação que poderia envolver valores próximos de 8 mil reais, 8 milhões de reais. O modelo de negócio é inteligente, pois garante ao Cruzeiro uma fatia significativa do passe do jogador e, ao mesmo tempo, permite que o clube argentino mantenha interesse direto em seu desenvolvimento. Essa estratégia tem sido comum em clubes europeus e agora começa a ser aplicada com eficiência no futebol brasileiro, principalmente em projetos de médio e longo prazo, como o que Pedro Lourenço tem implantado. Nos bastidores, o aval de Leonardo Jardim foi determinante. O treinador português é conhecido por valorizar jovens talentos e transformar promessas em realidades. Ele entende que o Cruzeiro precisa pensar além das 4 linhas e construir um elenco que una juventude, potencial e experiência. Para Jardim, Uriel Ojeda se encaixa perfeitamente nessa proposta. Um jogador de intensidade, técnica refinada e que pode ser moldado ao estilo ofensivo que ele vem implementando desde sua chegada ao clube mineiro. O próprio Joaquim Pinto ficou impressionado com o nível de maturidade do garoto. Segundo relatos internos, o chefe do Scout Celeste teria dito que Ojeda joga como se tivesse 25 anos, tamanha a confiança e personalidade demonstradas em campo. Essa avaliação foi o gatilho para que o Cruzeiro acelerasse os contatos com representantes do atleta e buscasse informações detalhadas sobre sua situação contratual. Apesar de o São Lourenço não ter colocado o jogador oficialmente à venda, há um entendimento de que, diante de uma proposta sólida, o negócio pode ser discutido. Nos corredores da Toca, o nome de Uriel Ojeda começou a circular entre os jogadores e membros da comissão técnica, gerando curiosidade e comentários positivos. Muitos acreditam que essa pode ser uma contratação estratégica, semelhante à que o Cruzeiro fez em outras épocas, com jovens que se tornaram peças importantes no elenco. Há quem diga que a ideia é preparar o atleta durante o primeiro semestre de 2026, permitindo que ele se adapte ao futebol brasileiro, para só depois ser integrado definitivamente ao time principal. Enquanto isso, Pedro Lourenço observa tudo de perto. O dono da SAF tem deixado claro que não mede esforços para fortalecer o Cruzeiro, mas sempre com inteligência e responsabilidade. Sua filosofia é clara: investir em quem tem futuro, em quem pode dar retorno técnico e financeiro. Ojeda, nesse sentido, se encaixa como uma luva. Jovem, talentoso e com valor de mercado em ascensão, ele representa exatamente o tipo de perfil que o Cruzeiro quer adotar para garantir uma base sólida nos próximos anos. Os bastidores também revelam que Leonardo Jardim ficou tão empolgado com a possibilidade dessa contratação que já teria feito planos de como o jovem seria utilizado em seu esquema tático. O treinador imagina Ojeda atuando aberto pela esquerda, explorando sua velocidade e dribles curtos, algo que o Cruzeiro tem sentido falta em jogos mais travados. Jardim vê nele o potencial de desequilibrar partidas e criar oportunidades com jogadas individuais, o que é essencial em campeonatos como o Brasileiro e a Copa do Brasil. O torcedor cruzeirense, ao ouvir essa notícia, tem todos os motivos para se empolgar. Não se trata apenas de mais uma aposta, mas de um movimento de um clube que pensa grande, que busca se antecipar aos concorrentes e que sabe o valor de investir em talentos antes que eles se tornem caros e inacessíveis. O Cruzeiro, que já começa a vislumbrar 2026 com grandes ambições, mostra que está atento e preparado para voltar a disputar títulos importantes, apostando em nomes que possam fazer a diferença. Vale destacar que o relacionamento entre Cruzeiro e clubes argentinos tem se fortalecido nos últimos meses. A presença de Leonardo Jardim,
que mantém bom trânsito entre profissionais do futebol europeu e sul-americano, tem facilitado essas negociações. Essa aproximação abre portas para futuras parcerias e cria uma ponte valiosa que pode render novos talentos para o time mineiro. E Uriel Ojeda é, sem dúvida, o primeiro passo de uma nova era de contratações estratégicas vindas da Argentina. Nos bastidores, a expectativa é que as conversas avancem ainda neste final de ano. O Cruzeiro, mesmo sem confirmar oficialmente, já prepara o terreno para o anúncio. Internamente, há um clima de otimismo e confiança de que a negociação será bem-sucedida. E quando esse contrato for assinado, o torcedor pode esperar uma apresentação à altura de uma joia internacional, com direito a vídeo especial, coletiva de imprensa e todos os holofotes voltados para o novo reforço celeste. Se o negócio realmente for fechado, Ojeda chegaria a Belo Horizonte no início de 2026, integrando-se à pré-temporada comandada por Leonardo Jardim. A ideia é que o jovem participe de amistosos e treinos com o elenco principal, absorvendo o estilo de jogo e o padrão tático do treinador português. O Cruzeiro quer que ele se sinta parte do projeto desde o primeiro dia, entendendo o tamanho e a tradição do clube que está prestes a defender. A chegada de Ojeda, caso se concretize, pode representar um novo marco na política de contratações do Cruzeiro. Um sinal claro de que o clube aprendeu com os desafios do passado e agora age de forma planejada, inteligente e focada em resultados a longo prazo. O torcedor que tanto sofreu com incertezas nos últimos anos começa a ver um Cruzeiro firme, estável e com um rumo bem definido. E no meio dessa empolgação toda, uma coisa é certa. O projeto liderado por Pedro Lourenço e executado por Leonardo Jardim tem dado sinais concretos de que o Cruzeiro está se transformando em uma potência novamente. O olhar para o futuro, as contratações pontuais e o investimento em jovens promissores mostram que o clube está trilhando um caminho sustentável, onde cada passo é calculado e cada escolha tem um propósito. Agora a grande pergunta que fica é: o que você, torcedor cruzeirense, acha dessa nova joia argentina que pode vestir a camisa celeste em 2026? Acha que Uriel Ojeda tem o perfil ideal para brilhar na Toca da Raposa? Deixe sua opinião nos comentários. Curta este vídeo e se inscreva no canal para continuar acompanhando todas as novidades do Cruzeiro. Porque, como você ouviu hoje, o futuro do Cabuloso está sendo construído agora, e cada detalhe dessa jornada vale a pena ser acompanhado de perto.